Bom, pessoal, então eu vou mostrar aqui um diagrama dos tipos de fluxo, né? Então aqui a gente tem o fluxo homogêneo, onde a gente tem uma uniformidade então das partículas em relação à seção. Então, se eu olhar aqui embaixo, a quantidade de partículas é mais ou menos a mesma daqui de cima, tá? A gente tem um escoamento turbulento, onde não há, onde há partículas mais grosseiras, mas há também não há uma homogeneidade no nosso fluxo aqui, né? E já aqui a gente tem dois escoamentos heterogêneos, onde a gente tem a formação de um leito móvel aqui. Então as partículas mais grosseiras vocês veem que fica depositado mais na parte inferior da seção aqui do tubo, né? Mas elas continuam em movimento. E já nesse caso aqui do leito fixo, a gente tem um leito onde não há movimentação, então ele já está meio obstruído aqui, quase até a metade, aqui mais ou menos um terço da seção está obstruída e a gente tem o fluxo ocorrendo só na parte de cima e normalmente essa formação do leito fixo ele acaba sempre aumentando a seção que está sendo obstruída até o momento onde vai ter a obstrução completa, tá? E aqui eu tenho um gráfico onde a gente tem a velocidade, aqui a gente tem um fluxo laminar, tá? Para uma polpa homogênea, né? E aí a gente consegue fazer com polpas homogêneas que possuem um fluxo laminar, tá? Que é um fluxo tranquilo, sem turbulência, né? Aí depois de uma dada velocidade a gente vai acabar tendo um fluxo turbulento, tá? O fluxo turbulento ele caracteristicamente ele acaba acarretando em menor eficiência. Entretanto, quando a gente tem uma polpa heterogênea, a gente só tem a opção de fazer fluxo turbulento, porque o resultado do fluxo laminar é a formação de um leito fixo. Então a gente tem que promover turbulência dentro do tubo para que não haja a formação desse leito e a gente tenha algo desse tipo aqui, um leito móvel ou um escoamento uniforme, mas com um leito turbulento, tá? Então assim, a polpa ela tem que ser carregada numa velocidade mínima, que é a velocidade onde não vai ocorrer deposição, sempre em fluxo turbulento. Então, o mais rápido, o mais maior velocidade que se puder ter para que haja a turbulência que vai promover a não deposição do material, tá bom? Então vamos seguir adiante aqui e eu vou explicar mais coisas em relação aos tipos de fluxo, tá bom? Bom, então aqui a gente tem um gráfico que vai mostrar a fronteira entre um fluxo homogêneo e heterogêneo. Então a gente pode ver que aqui a gente tem a velocidade, né? A velocidade e a densidade dos sólidos aqui como eixo X, né? Então aqui a gente tem a gente pode ver que quanto maior a densidade, tá? Menor tem que ser o tamanho de partícula para que eu tenha, aqui a gente tem tamanho de partícula, tá? Então aqui, quanto maior a densidade está crescendo para cá, menor é a quantidade, é o tamanho das partículas para que eu tenha um fluxo homogêneo. Então esse campo aqui inferior, tá? É o campo do fluxo homogêneo. Então quanto maior a densidade, menor o tamanho das partículas, por exemplo, aqui com densidade de sólidos de 5, eu preciso de partículas menores que 200 microns para promover um fluxo homogêneo. Então, as partículas elas têm que ser no máximo de 200 microns. Já quando eu tenho densidade 1, eu posso ter partículas de até 2.000 microns, mais cerca de 3.000 microns, que é quase 3 milímetros, tá? E eu consigo manter o fluxo homogêneo. Por quê? Porque eu tenho uma baixa densidade. Então aqui está mostrando a relação entre a densidade e o tamanho de partícula para que a gente consiga ter um fluxo, o limite do fluxo homogêneo, que no fim das contas, vocês vão ver ali, o ideal seria que a gente sempre tivesse fluxo homogêneo. Entretanto, não é sempre possível, né? Porque a gente transporta minérios que nem sempre a densidade deles é baixa e nem sempre é simples esse transporte, acaba acarretando em formação de polpas heterogêneas, tá? Quando as polpas não têm fino ou são diluídas, tá? Essa quantidade máxima de minério, essa quantidade essa quantidade máxima de tamanho ela acaba diminuindo, entendeu? Quando a gente diminui a densidade da polpa, ela acaba diminuindo a quantidade máxima de tamanho possível para formar um fluxo homogêneo.
bom? Então isso aqui que esse gráfico quer mostrar, a relação entre densidade e caráter da polpa, se homogêneo ou heterogêneo. Então, como regra geral, polpas com minério muito denso precisam, para ter um fluxo homogêneo, precisam de um grau de finura bastante grande. Com minérios menos densos já não precisam ser tão finos, entendeu? Então é isso que isso aqui quer mostrar, que esse gráfico aqui quer mostrar, tá bom? Então eu vou falar aqui da perda de carga em relação à velocidade dos fluidos. Então a gente tem dois regimes de perda de carga. Tá? O transporte de polpas homogêneas, é possível mesmo em baixas velocidades, em que a gente tem regime laminar. Quando a velocidade chegar a um certo ponto, haverá transição para o transporte turbulento, como eu mostrei naquele gráfico anterior lá. Tá? Onde as perdas de carga são proporcionalmente maiores. As curvas de carga versus velocidade dessas polpas, o ponto de transição de um regime para outro corresponde à velocidade designada VT, que é a velocidade de transição. Já as polpas heterogêneas, o transporte só é possível em regime turbulento, a partir de um valor mínimo de velocidade capaz de manter as partículas em suspensão parcial. Inicialmente há um leito fixo das partículas, né? Então a baixas velocidades, mesmo no fluxo turbulento, vai haver um leito fixo. Então a gente precisa que o leito seja móvel. As curvas de perda de carga versus velocidade dessas polpas, o ponto mínimo de perda de carga ou de formação do leito móvel corresponde à velocidade designada, VD, tá? Que é a velocidade mínima para que haja leito móvel. Tá? Então o leito fixo não é uma opção, porque ele vai a longo prazo, a curto prazo ele já entope o nosso tubo. Então tem que ter uma velocidade mínima. Talvez eu não tenha me expressado bem anteriormente ali, a velocidade muito alta acaba resultando em perda de carga, mas velocidade abaixo da transição de turbulência, ali abaixo da formação do leito móvel, ela acaba formando um leito fixo e não permitindo o transporte. Então tem que ter uma velocidade mínima, ela não precisa ser tão alta quanto possível, mas ela precisa ser mínima o suficiente para provocar turbulência e leito móvel, tá bom? Então isso tem que ficar claro ali, talvez eu não tenha sido claro ali na explicação do slide anterior, mas aí só retificando aqui para mostrar para vocês essa questão, tá bom? Então, para finalizar nossa aula aqui, eu vou falar um pouco de velocidade de transporte, tá? Então, em relação aí a gente tem dois regimes diferentes de velocidade de transporte, tá? De polpas homogêneas e de polpas heterogêneas. Em relação à velocidade de transporte, as polpas homogêneas devem ter as seguintes características: deve ser suficientemente grande para produzir a turbulência necessária para manter os sólidos em suspensão, mas deve ser o menor possível para reduzir o atrito com as paredes do tubo e, consequentemente, a perda de carga. Então, assim, atrito com paredes de tubo significa perda de carga, tá? Então, eu tenho que ter uma velocidade para a polpa homogênea para manter a homogeneidade da polpa, porque vocês lembram lá do exemplo do Nescau? Mesmo no Nescau, quando a gente deixa ele um tempo, sendo o Nescau muito fino, tá? Ele acaba tendo se a gente não manter uma turbulência ali da nossa agitação ali da colher, né, ele acaba decantando, tá? A mesma coisa acontece com polpas, por mais que elas sejam fáceis de se manter em suspensão, eu preciso de uma turbulência mínima para que elas fiquem em suspensão, mas essa turbulência não deve ser alta o suficiente para que o atrito com a parede do tubo acabe gerando perda de carga. Já as polpas heterogêneas, elas têm que ter uma velocidade de transporte que deve ser tão baixa quanto conveniente. Então, velocidades acima do ponto de transição acarretam em aumento proporcionalmente maior da perda de carga, por isso indesejáveis. Então, eu tenho que ter uma velocidade para promover turbulência e para promover um leito móvel. Tá? Acima disso, eu estou começando a perder carga excessivamente. Então, eu tenho que manter a velocidade tal que eu promova esse leito móvel e ao mesmo tempo não faça leito fixo, não promova o leito móvel, mas não promova muita turbulência acima disso. Então é sempre a velocidade mínima acima da velocidade de transição. Tá? Então isso é muito difícil de se manter na vida real, porque isso é afetado pela quantidade de sólidos e nem sempre a gente tem as medidas exatas da quantidade de sólido, então isso acaba sendo um desafio bastante grande. Então, usualmente, sempre a velocidade é um pouco superdimensionada, já prevendo uma perda de carga, mas evitando que o nosso tubo seja obstruído de uma vez por todas, tá bom? Então, esses são os objetivos aqui e essa é a finalização do nosso último slide de aula, tá? Sobre
bombeamento de polpas, e aí a gente já vai estar preparado para a última prova do semestre, tá bom? Então eu vou fazer o slide de finalização no próximo slide, e aí a gente finaliza a disciplina por aqui, tá? Então isso é a matéria de hidráulica aplicada à metalurgia que vocês tinham para ver, e aí vocês já devem estar prontos para fazer a prova e para serem aprovados na disciplina, tá bom? Então é isso. Bom, então eu queria agradecer a todos que assistiram nossas aulas até aqui, tá? E falar que se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem me procurar em sala de aula, se a gente estiver tendo aula presencial, tá? Ou então nos corredores do IF, instalações lá do laboratório, ou na sala dos professores, onde vocês me encontrarem, eu estou lá para solucionar dúvidas, tá? Caso você não seja do IF, tá? Caiu nessa aula aqui de paraquedas, você pode me mandar dúvidas para o meu e-mail, tá? E sugestões também, críticas, eu estou aqui aberto para ouvir vocês, tá? E aí, em relação, se você estuda no IF e não está me vendo, a gente não está tendo aula, como nesse período de pandemia, onde eu gravei essa aula aqui, se a gente está tendo aula via online, tá? Você pode me mandar um WhatsApp ou então um e-mail para esse e-mail aqui, ou se comunicar no Google, ou se eu estiver usando no Moodle, desculpa, ou se eu estiver usando o Google Classroom, você também pode se comunicar comigo via Google Classroom, tá? O importante é que você me avise se você não tiver entendido alguma coisa, tá bom? Então eu queria agradecer a todos que assistiram até aqui e desejar a todos que sejam aprovados na disciplina, e acho que era isso que eu tinha a pedir e agradecer, e espero que sejam aprovados, e é isso aí, tá? Boa noite, bom dia, boa tarde e tchau, tchau.